de Black Clover porque o mangá só vai vir no final do ano, mas a gente não vai parar de falar por aqui. Hoje eu tô fazendo um vídeo que ele é introdutório sobre um grande problema que o anime teve, e esse vídeo vai vir num outro momento porque ele é um vídeo mais complexo, tá? Mas pega o que eu vou falar aqui como uma introdução, porque todo mangá tem diferenças em relação à produção da animação, principalmente diferenças técnicas. Por quê? Porque o autor trabalha de uma forma e o estúdio trabalha de outra, e com Black Clover não ia ser diferente. Eu vou citar aqui algumas diferenças de conteúdo mesmo, porque teve, mas no geral eu vou fazer esse apanhado aqui de algumas situações que ocorreram na hora de adaptar a obra para televisão que acabaram meio que distorcendo ali ou modificando algumas coisas, tá? Lembrando que na descrição tem um link para vocês conferirem os Funko Pops e as action figures da Atacado Collections, que tem um monte de coisa, então assim que o vídeo acabar, clica lá pra conferir e vambora. E já pedindo desculpa também pelo áudio, porque eu esqueci meu microfone no trabalho de novo. Então vamos lá, gente, porque uma das principais diferenças é em relação ao ritmo da história, que no anime de Black Clover, em alguns momentos, ou em muitos ali, né, no começo, ele é bem mais lento do que no mangá. Pra vocês terem uma noção, geralmente os estúdios adaptam alguma coisa entre 2 a 4 capítulos de mangá por episódio de anime. E é uma coisa extremamente rara eles adaptarem um capítulo do mangá por episódio. Mas quando se trata de Black Clover, como a gente já sabe, tudo é possível de acontecer, né? Acontece que a Pierrot, quando começou a trabalhar ali na obra, por alguma carga d'água que, sei lá, só o universo sabe explicar o porquê, eles fizeram isso durante a produção, e o resultado é que a gente tem muito mais episódios do anime na primeira temporada do que capítulos do mangá, o que acabou resultando num ritmo lento da animação e fez com que muita gente abandonasse ele logo nessa fase, logo no comecinho. Então eu nem preciso falar o quanto o estúdio, mais uma vez, ferrou com a animação fazendo isso, né? Nos arcos seguintes, parece que eles deram uma ouvida aí na comunidade, nos fãs, na galera reclamando, e aí eles deram uma melhorada nisso, só que ainda assim, em algumas lutas e em alguns eventos, os caras ainda encheram uma linguiçona lá, socaram coisa que não tinha, e isso fez com que algumas passagens dentro da história demorassem bem mais do que elas deveriam realmente. Eu acho que não tem problema nenhum você acrescentar coisas que não estão no mangá, desde que sejam coisas realmente relevantes pro enredo e que tenham a aprovação do mangaka, tá? Porque o cara que escreveu a história, eu não posso simplesmente botar achismos meus lá dentro porque eu sou o roteirista do anime, tá? Porque tem coisas que ficam mal explicadas na obra original, né? E aí, se você preenche ali com uma coisa ou outra com a aprovação do autor, fica melhor entendido, mas ficar estendendo o acontecimento só por estender não tem necessidade nenhuma, e com Black Clover aconteceu isso. Algumas das coisas diferentes que rolaram no anime, por exemplo, nessa encheção de linguiça aí, a gente encontra logo no comecinho da obra, tá? No mangá, a história do Asta começa com o Asta e o Yuno já adolescentes, e aí depois tem alguns flashbacks da história deles. Só que no anime começa ao contrário. Começa contando a história deles bebezinhos chegando ali no orfanato. Até aí tudo bem, tá? Mas acontece que eles fizeram isso pra estender mesmo. Além disso, lá na Posse dos Grimórios, a gente vê no anime alguns magos que não existem no mangá falando mal do Asta e do Yuno. Tem também na parte do flashback lá do Yuno, que no mangá é bem mais curto do que no anime, umas situações ali que o Tabata não tinha escrito, né? Naquele flashback que o cara rouba o colar dele lá, por exemplo. Então, aí tiveram algumas coisas que eles fizeram só pra ficar mais comprido mesmo. O fluxo visual entre o anime e o mangá também são diferentes, porque vamos combinar que o Tabata é um dos grandes mestres dessa geração na arte de desenhar batalhas, tá? E não só batalhas, tudo, né? Só que em relação ao fluxo, ele sabe muito bem usar a linguagem visual na hora de fazer ali as lutas. Ele faz de uma forma em que elas ficam muito detalhadas em relação a cenários, feições, emoções, poderes, e mesmo com toda essa monte de coisa ali que ele coloca, um monte de informação, fica muito fácil de entender. Então você não precisa ser um leitor super experiente de mangá, com olhos muito bem treinados, né, e nem ficar fazendo esforços ali mega absurdos para conseguir entender o que tá acontecendo no meio da porradaria, coisa que é bem difícil em alguns mangás. Por exemplo, eu já respondi nos comentários aqui vocês, mas é o seguinte, eu, por exemplo, me sinto muito burra lendo Jujutsu. Às vezes eu preciso ficar parada um tempão pro meu cérebro conseguir processar a imagem que eu tô vendo ali, porque as movimentações lá nem sempre são tão bem claras como em Black Clover. Isso é ruim?
Não, eu só tô falando que é uma dificuldade que eu tenho, tá? Apesar de que em Black Clover a gente tem também uma quantidade absurda de detalhes, só que lá parece que tudo é mais limpo, mais fluido. Só que aí, infelizmente, na hora de fazer o anime, a gente sente uma diferença muito grande em relação a isso. A gente sabe que em diversos momentos a Pierrot fez um trabalho bem cagado na adaptação e esse fluxo visual nas lutas não ficou tão bom quanto ficou no mangá, o que é uma coisa muito difícil de acontecer, né, gente? Geralmente na animação esse fluxo fica muito melhor, porque você tá ali vendo a movimentação. O mangá é uma parada estática. Só que com Black Clover parece que você tá assistindo o anime a hora que tá lendo, é bem diferente. Aí, apesar de ter rolado o que eu disse aqui, né, de ter muitos momentos a mais no anime, nem sempre isso foi uma coisa ruim, porque na animação, muitos personagens foram expandidos de uma forma bem positiva e eles ganharam uma visibilidade que no mangá eles não tiveram. Um exemplo aí muito grande é o Gorgon, né? Tá sempre resmungando ali baixinho e tal, ele não teve tanto tempo de tela ali no mangá, e aí a câmera no anime focava mais na cara dele, né, ele fazendo aquelas caras bizarras lá dele, acrescentaram coisas na história, e não só com ele, com vários outros personagens secundários, né, que acabaram ganhando mais palco ali, conseguiram ter mais carisma, e isso acabou fazendo com que eles tivessem uma caracterização, uma profundidade ainda maior do que a gente teve no mangá. Por isso que quem acompanhou o anime também gosta muito de vários personagens secundários que no mangá, apesar de sim eles terem visibilidade, não tiveram tanto quanto na animação. Uma das coisas mais temidas para quem acompanha as duas obras, né, a do anime e a do mangá, são os fillers. Todo mundo tem pavor de filler, né, porque eles acabam surgindo uma hora ou outra aí, caso a produção acabe chegando muito perto dos últimos capítulos do mangá. Só que filler nem sempre é uma coisa ruim. Existem exemplos bons de que fillers que foram bem aproveitados, a menos que a gente esteja falando de Naruto, né? Um Narutinho aí da vida que tem um filler mais idiota e mais mal feito do que o outro, sendo que metade do anime é só filler, né? Apesar que eu amo Naruto, não é hate. Mas em Black Clover a gente também tem episódios de preenchimento, tá? A maior parte dessas histórias originais abordadas lá foram muito boas e elas não se desviaram do fluxo da história. Então aqui tá o principal ponto. Não se desviou ali do fluxo do que estava sendo contado no mangá. Ela pegou alguns caminhos, mas é dentro daquela linha do tempo. Ali a partir do episódio 130, mais ou menos, meio que o anime fez um arco original e aí permitiu vários momentos de exploração na vida cotidiana ali, na vida comum dos personagens, né? Como no dia em que os capitães foram lá no bar beber, o Yami fazendo piadinha com todo mundo, né? Ou então com o Asta e o Yono voltando lá na vila deles, lá pra visitar a igreja, a galera. Noelle chegou atrás um tempo depois, pegou o Asta se declarando lá pra Lily, pedindo ela em casamento e por aí vai. Só que diferente do que aconteceu em vários fillers de Naruto, os de Black Clover não abandonaram totalmente ali essa linha do tempo, né, da história pra enfiar episódios sem sentido no meio. E nesses episódios originais que a gente tem no anime, mas não tem no mangá, eles enriqueceram muito bem tanto a história dos personagens, né, acrescentando ali um pouco mais de profundidade para eles e acrescentou também mais profundidade na história como um todo. Fora que são fillers divertidos, tá? Não valem a pena ser pulados, vale a pena você assistir porque traz assim uma sensação gostosa ali de poder ver como que eles são normais, assim, no dia a dia, né? Que nem a gente, assim, fazendo coisas aoi. Fora isso, uma coisa que incomodou muita gente no começo do anime, inclusive eu, né? Foram os gritos do Asta, que eu já fiz até vídeo aqui no canal falando por que ele gritava tanto, tá? Tem uma explicação pra isso. Inclusive, eu já expliquei em outros vídeos o que rolou pra ele ficar berrando desesperadamente lá na animação. Mas o que acontece aqui? Apesar de no mangá ele também gritar bastante, essa gritaria toda não rola em todos os diálogos dele, que nem aconteceu no anime lá nos primeiros episódios, né? Nos primeiros episódios, no anime, ele só se comunicava aos berros. E aí, quando a gente pega o mangá, a gente entende pela forma do contorno dos balões ali, né, do diálogo e tal, a fonte utilizada, que apesar dele berrar, tem vários momentos que ele falava normalmente e que no anime saiu adaptado aos gritos. Isso causou um impacto muito grande no público e uma parte das pessoas acabaram abandonando a animação porque não suportavam o Asta e perderam uma bela de uma história, né, uma história incrível. Então, essa também foi uma diferença ali meio que técnica entre o anime e o mangá. Bom, gente, aqui a gente tem algumas diferenças,
né? Principalmente em questões assim, mais por debaixo dos bastidores ali, por trás dos bastidores entre anime e mangá. Esse vídeo, como eu disse, é uma introdução pro vídeo que vai vir falando sobre o quão injustiçado o anime foi e as desgraças que aconteceram durante a produção, porque tem gente que sabe, mas tem muita gente que nem imagina o que o diretor do anime passou para conseguir botar essa obra no ar, que olha, o cara foi guerreiro até o último minuto do dia da vida dele ali, tá? Ele morreu, mas morreu atirando. Então, existe um motivo pra gente ter vários episódios cagados, com uma animação péssima, com uma luta péssima, mas vai ficar pro próximo vídeo, tá bom? Beijo pra vocês. Até a próxima. Tchau.